Pessoal, aqueles que estão chegando agora, uma boa noite para vocês. É um prazer muito grande. A gente está de retorno, não é? Porque nós passamos aí um tempinho sem estarmos juntos, aí estudando juntos, né? Então, a gente já está retomando. Na quinta-feira, a gente vai estar nos 10 dias de oração, mas ainda assim a gente vai dar um jeito de estar com vocês aqui nesse horário. Apesar de que a igreja, em toda a nossa América do Sul, a Igreja Adventista vai estar nesse projeto dos 10 dias de oração. Nós estamos dando continuidade àquele assunto sobre a questão da observância do sábado, da observância do domingo, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a observância do domingo. A gente veio numa sequência falando a respeito do sábado, e hoje a gente vai abordar um pouco aí a respeito da questão do domingo. Como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos analisar isso aqui, os acontecimentos nos domingos seguintes à ressurreição de Jesus, como base de autoridade para a santidade do primeiro dia da semana. Bom, qual é a proposta? Quando você pega um livro de teologia ou mesmo comentários, você vai observar que é muito defendida a observância do domingo com base na ressurreição. Que porque Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo passou a ser um dia consagrado, um dia especial, tomando virtualmente o lugar do sábado. Então nós vamos fazer essa análise hoje, e eu estou falando isso para vocês também com conhecimento de causa, porque eu estudei na PUC. Aliás, diga-se de passagem, o meu doutorado na PUC foi muito proveitoso, excelentes professores, eu assim não tenho que me queixar, lógico, claro, né? Mas as igrejas têm seus dogmas, as igrejas têm a sua teologia, e eu ouvi muitas vezes alguns professores defendendo poucos, né? Porque nem todos são dessa área, mas defendendo a observância do domingo com base na ressurreição. O que nós queremos fazer hoje é uma exegese partindo de textos bíblicos para a gente poder tirar a nossa conclusão com relação a essa questão. Então, nós vamos lá, vamos trabalhar, vamos aqui avançar. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar para vocês aqui as datas aproximadas, pelo menos aproximadas, da composição dos evangelhos. Então, nós temos aí Marcos, Mateus, Lucas e João. Marcos, a sua composição foi em torno do ano 61 depois de Cristo, 30 anos depois da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, nós cremos, foi no ano 31, então aí tem 30 anos de distância. Mateus, a sua composição foi em 62, ou seja, 31 anos depois da ressurreição. Lucas, no ano 64, ou seja, 33 anos depois da ressurreição. João, então, fica mais distante. A composição de João foi aí no ano, mais ou menos, em torno do ano 97, ou seja, 66 anos depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, os evangelhos eles foram escritos bem depois, ou seja, cerca de pelo menos 30 anos após a ressurreição de Jesus. E é importantíssima essa informação para o que nós vamos abordar aqui, tá bom? Primeiro, se você quiser pegar a sua Bíblia, é bom, né? É interessante, mas eu coloquei o texto aqui. Vamos fazer uma análise das 5 aparições de Jesus aos discípulos. Vamos para Marcos 16, versículo 14. Está escrito assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Bom, com base nesse texto aqui, os discípulos estavam reunidos, de fato eles estavam reunidos, mas eles não estavam comemorando a ressurreição de Jesus. Pelo contrário, eles nem acreditavam, né? Porque o texto aqui está dizendo, olha, da incredulidade, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então, com base nesse texto, eles realmente não acreditaram na ressurreição, não estariam, portanto, reunidos para comemorar a ressurreição. Outro texto é o texto de João, do Evangelho de João. Inclusive, gente, eu queria fazer uma sugestão para vocês. Peguem esses textos depois e leiam o capítulo todo, ok? Se puderem ler um capítulo antes, um depois, se for o caso, mas peguem e leiam tudo, né, para você pegar o contexto todo, para não ficar só naquilo que eu estou apresentando para vocês aqui. Então, vejam, João 20, verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. Aqui nós temos uma outra observação para a gente levar também em consideração. Não, nesse texto também, eles não estavam comemorando a ressurreição. Eles estavam de portas trancadas ali, mas não para comemorar nada. Eles estavam com medo dos judeus, por isso eles estavam trancados ali. E essa saudação, e eu fiz questão de frisar bem, paz seja convosco, ela é um cumprimento comum, oriental, é bastante normal isso. Nós vamos ver que Jesus, quando ele dá aí a missão para os discípulos, ele diz, olha, vocês chegarem numa casa, vocês cumprimentem, dizendo que a paz seja com aquele lar e tudo mais. Então, era uma forma de cumprimento. E seguramente Jesus falou, paz seja convosco, numa tentativa de tranquilizar aqueles corações que estavam ali apertados, angustiados e com medo, né? Essa possivelmente foi aí a razão pela qual ele disse isso. Outro texto, estamos aí caminhando aí pelos domingos, né? Lucas 24, 36 e 38. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Então, vejo que, mais uma vez, eles estavam aqui reunidos, não para comemorar a ressurreição de forma alguma, mas eles estavam, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, com medo, estavam perturbados. Tá? Então, é sempre bom a gente analisar, né? Quando você analisa o texto bíblico, você vai tirando assim, as dúvidas e você não fica só com aquilo que as pessoas falam, mas você vai no ponto. Não é? Outro texto é João, capítulo 20, de 24 a 27. Esse é um texto longo. O texto diz assim, ora, Tomé, né, o famoso Tomé pela sua incredulidade, né? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Então veja que já tinha passado ali alguns dias, e um deles, né, Tomé, ainda continuava não acreditando que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, eles ainda estavam aí, quer dizer, uma boa parte acreditava, mas havia um ainda que não acreditava. Isso mostra o quê? Que a ressurreição de Jesus, ela só foi acreditada, digamos assim, depois das suas aparições, depois dos diálogos de Jesus com os discípulos e tudo mais. Então, essa reunião deles, nesse primeiro dia da semana, até aqui, pelo que nós observamos, não tinha nenhum resquício, né, de absolutamente nenhuma comemoração. O outro texto é Lucas 24, de 41 a 43. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então, eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que também é bastante importante. Quando se fala normalmente de Eucaristia, da boa graça de Jesus Cristo, da Santa Ceia, entre alguns teólogos e alguns líderes religiosos, eles colocam normalmente essa data em que os discípulos estavam reunidos como uma data para poder comemorar a ressurreição e ali então praticar a Santa Ceia ou a Eucaristia. Eu frisei bem aqui que este episódio não foi uma celebração de Santa Ceia ou uma solenidade qualquer, seja qual for, mas uma refeição comum, porque inclusive o Senhor comeu pão e favo de mel na presença deles. Então aqui você observa o favo de mel, que não tem muito a ver aí com a ressurreição, e o contexto também não tem a ver, desculpe, com a Santa Ceia, né? E o contexto também indica que não há nenhuma espécie de comemoração aqui, tá bom?
Acho que eu repeti aqui alguma coisa, né? Então, Lucas 24, 40 e 43, por não acreditar, eu botei aqui, se o Senhor tivesse a intenção de estabelecer alguma solenidade nova, essa seria a ocasião oportuna. Eu coloquei aqui, não é porque ele está aparecendo aos discípulos, é pós-ressurreição, então, qualquer solenidade nova que ele tivesse que apresentar, a ocasião oportuna para isso seria essa, né? Esse outro texto aqui, João 20, versículo 26, notem que eu coloco o verso 19 depois, tá? Esse aqui de baixo é o verso 19, esse aqui de cima é o verso 26, eu já vou já dizer para vocês por quê, tá bom? Na revista e atualizada tem uma redação, na corrigida tem outra, tá bom? Outra redação. Então, aqui na revista atualizada está escrito assim, passados 8 dias, ou na outra versão, 8 dias depois, o que é a mesma coisa, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. Agora notem, passados quantos? 8 dias, ou 8 dias depois. Eu estou aqui, na verdade, no verso 26. 8 dias depois de qual dia? Bom, agora nós vamos para o verso 19, ele vai dizer, olha aqui, olha, ao cair da tarde, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o verso 19 está lá na frente, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. Então, aqui o verso 19 está dizendo que aquele dia era o primeiro dia da semana. E o verso 26 diz assim, 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Então, esses 8 dias depois, a partir do primeiro dia da semana, você vai chegar possivelmente na segunda-feira. Você conta aqui, se você está no domingo, certo? Então, 8 dias depois, você domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 8 dias depois. Então, 8 dias depois seria, portanto, a segunda-feira e não o outro domingo. Para ser outro domingo, teria que ser 7 dias depois. Porque eu já vi algumas palestras, inclusive, colocando aí a recorrência, né, do domingo como uma atividade de celebração. Aí a gente observa que não é bem assim, né? Agora vamos aqui ver Lucas 21, se você puder, você abre a sua Bíblia aí no Lucas no capítulo 21, deixa a sua Bíblia aberta, eu olhei bastante, né, o texto aqui hoje, li várias vezes, abri para cá, abri para lá, e vocês deveriam fazer também aí a mesma coisa, né? Irmãos, espera aí uma coisa aqui. Não é Lucas 21, não, hein? É João 21, desculpe, tá? É João 21. Eu fui colocar João e coloquei Lucas, mas é João, tá? Ignorem esse Lucas 21 aí, é João 21, tá bom? Deixa sua Bíblia aberta, a minha Bíblia está toda marcadinha aqui, tá? João 21. É o encontro de Jesus com os discípulos. Eu coloquei aqui o seguinte, que o encontro de Jesus com os discípulos não autorizou aquele dia como de repouso sagrado pelos seguintes fatos, né? Se você quiser, você dá uma olhadinha aqui no Lucas 21, a gente pode até ir lendo aqui, destacando os pontos, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto é, os discípulos estavam nas suas atividades de trabalho secular, ou seja, estavam pescando. Então, vamos ver aqui o versículo 3, ok? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Os versos agora 6 e 7. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Verso 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O verso 8. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, lançando a rede cheia de peixe. Então, eles estavam ali em plena atividade, estavam trabalhando, estavam pescando, né?
O verso 11, e Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Então, observem que aqui era um dia de trabalho comum, não havia nenhum tipo de comemoração, eles estavam trabalhando, então era um domingo de trabalho, um domingo de atividade, quando, na realidade, alguns teólogos dizem o domingo substituiu a observância judaica do sábado, porque passou a ser agora um dia comemorativo, a gente não observa isso aqui nesse texto, tá ok? Outro ponto é que nem ocorreu uma celebração religiosa como Santa Ceia, pois a refeição foi algo comum com peixe e pão, o que não se usa numa Santa Ceia, né? O verso 9 diz assim, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E o versículo 13 diz assim, chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Então, você está vendo aqui o peixe e também o pão e favo de mel, vimos em outros textos, né? Então, aqui, em nenhuma dessas ocasiões se tocou na questão do repouso sagrado, não se falou a respeito disso, não se tocou nisso, absolutamente nada. Esse é um ponto, digamos assim, fundamental para a gente poder salientar. Porque nós estamos fazendo uma exegese bíblica, então nós temos que analisar aí os prós e os contras, né? Agora nós vamos ver a declaração de autores que defendem a observância do domingo, que são todos autores protestantes, portanto, naturalmente eles observam o domingo, tem o domingo como dia sagrado, mas eles têm aí os seus arrazoados e eles reconhecem algumas coisas que eu gostaria de colocar para vocês aqui. Então, o Dr. William Smith diz assim, tomadas separadamente, talvez, ou mesmo todas em conjunto, essas passagens se nos afiguram não muito adequadas para provar que a dedicação do primeiro dia da semana ao propósito acima mencionado, dia de repouso em honra da ressurreição, fosse matéria de instituição apostólica, ou mesmo uma prática dos apóstolos. Então, veja, uma autoridade aí, que observa o domingo, um teólogo, mas ele diz, não tem essa relação. Então, vamos agora passar para um outro texto, que é um texto também que é evocado para poder colocar o domingo como sendo sagrado, ou qualquer dia como sendo sagrado, conforme a escolha do adorador. Ou seja, a pessoa diz, o meu dia sagrado vai ser a sexta, vai ser a segunda ou a quarta, né? Alguns colocam dessa forma. Então, nós escolhemos o domingo, né? Então, nós vamos analisar esse texto. Eu coloquei o texto aqui para que a gente possa ler. Se você quiser, você pode ler na sua Bíblia, né? Romanos 14, 5 e 6. Está escrito assim, um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Ok. Vamos agora fazer a análise desse texto. Vamos começar aqui pela parte filológica. Paulo não utiliza a palavra iguais. Ele não utiliza, se você pegar, por exemplo, aqui eu estou com uma Bíblia revista e corrigida. Se você tiver uma Bíblia revista e corrigida, e é bom que você tenha, e você abrir aqui em Romanos, capítulo 14, verso 5 e 6, você vai observar que esse texto, a palavra iguais, ela está em negrito. Não sei se vai dar para você olhar aqui tá? O texto aqui está, deixa eu ver se dá para ver aqui, né? Eu coloquei uma marquinha, mas se você tiver uma Bíblia corrigida, o verso 5 diz assim, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Então, essa palavra iguais, ela não consta do original, ela não está no original. Por isso é que ela aparece em itálico nas Bíblias corrigidas, porque não se encontra no original. Ela foi acrescentada aí pelos editores aí das casas que publicam, da Sociedade Bíblica, enfim. O dia aí mencionado não é o dia de repouso semanal. Por que não é o dia de repouso semanal? Porque Paulo, se você abrir aqui a sua Bíblia em Colossenses 2,16, ele trata deste mesmo assunto que surgiu ali em Romanos, surgiu também em Colossenses, e ele esclarece que esses dias são dias de festa. Se você quiser, a gente pode dar uma checada lá, em Colossenses capítulo 2, versículo 16.
Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta, vamos abrir um pouco aqui a Bíblia, né, para a gente poder chegar lá. Colossenses, capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. Então, esses 2 sábados aqui é uma referência aos sábados cerimoniais. Existem algumas publicações, algumas bíblias, como, por exemplo, eu tenho aqui, com licença, vou me levantar. Eu tenho aqui uma New King James. Tem uma outra publicação também, enfim, são 3 publicações, que trazem esse sábado, o dia de festa, o Lua Nova no sábado, traz em letra minúscula, para poder diferenciar dos sábados semanais. Uma coisa bem interessante isso, né? Depois eu posso aí colocar para vocês quais são essas versões, para você, aqueles que leem inglês, vão observar que eles colocam no tamanho diferenciado. Né? Então, o texto aqui de Colossenses capítulo 2, 16, ele está tratando exatamente dessas festas, essas festividades judaicas, que são a Páscoa, Pão Asmo, enfim. E em Gálatas 3, versículo 10, discorrendo sobre o mesmo problema, Paulo menciona dias e meses e tempos e anos. Vamos dar uma checada lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos lá, meu povo, vamos abrir aí a Bíblia. Gálatas 3, 10. É muito bom quando a gente pode abrir a Bíblia, né? Então está escrito assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui. Gálatas 3:10. Será que eu botei o texto aqui? Vamos ver aqui, discorrendo. Dias de meses e festas de tempo. Olha, depois eu vou achar o texto aqui para vocês. Às vezes acontece isso. Você vai colocar um texto, você acaba colocando outro, né? Deixa eu procurar aqui, peraí. Então, dias, meses, eu já vou já aqui passo para vocês. Vamos aqui. Isso aqui para mim é fácil. A gente vai aqui na concordância e encontra. Se alguns de vocês estiverem aí, podem procurar também. Vamos ver. Atualizada 93. Dias e meses. Dias e meses. Vamos ver se a gente acha aqui. Gálatas 4:10. Desculpe, não é 3:10, não, é 4:10. Guardar dias e meses e tempos e anos. Ele está falando aqui exatamente sobre esse assunto, tá? Desculpe, não é 3:10, não, é 4:10. Deu uma cochilada aí, tá? Então, ele está discorrendo a respeito desse mesmo assunto, aqui em Romanos 14, 5 e 6, Colossenses 2, 16 e Gálatas 4, versículo 10. E ele se refere a dias de festa, dias e meses e tempos e anos. Esses tempos aqui são as estações, são aquelas estações, aquelas festas comemorativas que aconteciam num determinado tempo, num dia determinado do ano. Por exemplo, a Páscoa era no 14º dia do mês de Nissan, o Pão Asmo começava no 15º do mês de Nissan, era comemorado por uma semana, do 16º dia era a festa das primícias, aí contava, depois das primícias, contava 50 dias, caía no Pentecostes, né? Enfim, era assim. Então, Páscoa, Pão Asmo, primícias, Pentecostes 50 dias depois. Aí você passava essas festas de primavera, você ia para as outonais. Aí você chegava o primeiro dia do 10º mês judaico, que era chamado mês de Tisri, você tinha a festa das trombetas. Depois você tinha o Yom Kippur, que era no 10º dia do 7º mês. E, finalmente, no 15º dia, você tinha a festa das cabanas, que era o Sukkot.
Então, cada uma dessas solenidades, elas eram tratadas, elas eram comemoradas com determinado tipo de comida, de bebidas, não é? E havia também aí o acompanhamento das luas novas, de determinados tipos de festas, não é? Então, o apóstolo Paulo está fazendo referência a esses dias, ele não está falando de forma alguma daquilo que foi estabelecido na lei moral de Deus, que está lá nos 10 mandamentos, junto com outros mandamentos morais. Esse é um ponto que deve ser notado. Então, portanto, eram dias de festas, os feriados anuais e mensais, como a Páscoa, o Pentecostes, o dia da expiação, as luas novas, períodos regulados pela lei cerimonial. Então, porque esses dias festivais, embora abolidos na cruz, eles continuavam sendo apreciados, principalmente por aqueles judeus que eram recém-convertidos, que eram os neófitos e que também eram judaizantes. Eles tinham interesse em que as pessoas comemorassem essas festas. Então, Paulo agora vai trabalhar com eles. Alguns aceitam a ideia de Paulo, que realmente eles, se quiserem ser salvos pela graça, eles têm que abandonar esse tipo de coisa. Não é? E em alguns pontos, Paulo chega até a dizer, olha, você pode até comemorar como uma festa étnica, como uma festa do povo judeu, mas você jamais pode se estribar nessas festas como um ponto de salvação. Salvação só em Cristo. É só a graça de Cristo que salva. Então, esse foi o ponto fundamental pelo qual o apóstolo Paulo enveredou. Né? Com relação a isso, o Dr. Adam Clarke, que é metodista, um festejado teólogo metodista, tem um material extenso, um dos melhores comentários do mundo, de Dr. Adam Clarke, eu tenho ali atrás, né, se você conseguir ver, lá em cima, eu tenho a coleção dele. Ele diz assim, a referência aí feita à palavra dia se prende a instituições judaicas, especialmente os seus festivais, tais como a Páscoa, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, Lua Nova, Jubileu, etc. Os gentios convertidos consideravam que todos esses festivais não obrigam o cristão. Nós, os tradutores, acrescentamos aqui a palavra iguais e fazemos o texto dizer o que estou certo jamais foi pretendido, isto é, que não há distinção de dias, nem mesmo do sábado. Então, quem está falando aqui é alguém que observava o domingo, mas um homem profundamente honesto, um homem estudioso, conhecia várias línguas, o Dr. Adam Clarke, e ele faz essa afirmação. Tá ok? Agora nós vamos para Dr. Edward T. Hascox. Esse é batista. É batista, e ele diz assim, havia e há um mandamento para santificar-se o sábado, mas aquele sábado não era o domingo. Será dito, talvez, e com ostentação de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o 1º dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Além disso, estou bem certo de que o domingo foi posto em uso como dia religioso bem no princípio da história cristã, pois assim aprendemos dos pais da igreja e de outras fontes. Mas que pena ter vindo ele estigmatizado com a marca do paganismo e cismado com o nome, e crismado com o nome do Deus Sol, quando adotado e sancionado pela apostasia papal e dado ao protestantismo como um legado sagrado. Então, aí da publicação batista, Watchman Examiner, de Nova York, 16 de novembro de 1893. E Alberto Calhaunt Pirman, ele diz assim, esse também batista, ele diz, primitivamente, reuniam-se no domingo de manhã, porque o domingo não era um dia feriado, mas sim um dia de trabalho normal como os demais. Em uma carta escrita por Plínio ao imperador Trajano, inclusive eu estou com o material aqui, né? Que tem sido preservada, lemos que aqueles antigos cristãos tinham uma breve reunião ao romper do dia, do 1º dia da semana, cantavam um hino a Cristo e ligavam-se por um voto de companheirismo, partilhavam uma merenda religiosa e, em seguida, retornavam ao seu trabalho para os seus labores da semana. Nessa publicação aqui, ela está aqui na página 294, e ele continua fazendo aí a descrição de como eram os cristãos daquela época. Né?
Bom, vamos então falar um pouquinho assim, sobre os evangelistas e o dia de domingo. Vamos aqui começar a tirar aí algumas conclusões. Primeiro ponto o domingo não consta como ponto líquido e certo na era apostólica, como dia de repouso sagrado, pois ele não é referido de modo especial pelos autores dos evangelhos. Por que eu coloquei isso aí? Se lembrem que lá no início da nossa apresentação eu coloquei as datas de composição dos evangelhos. Olha, a ressurreição de Jesus foi no ano 31. O primeiro evangelho vai ser escrito 30 anos depois. Se eles entendessem que o domingo era um dia especial que haveria de substituir o sábado, eles até teriam mudado o nome do domingo. Eles não chamariam mais domingo de primeiro dia da semana. E outra coisa, uma vez que eles estão escrevendo agora os evangelhos tanto tempo depois, eles deveriam ter uma abordagem que trouxesse essa mudança, que trouxesse uma nova liturgia, que trouxesse um novo dia de guarda. Eles teriam que trazer trabalho, teriam que escrever a respeito disso. Eles teriam que, inclusive, dizer esse primeiro dia da semana agora vai se chamar tal dia, né? Como aconteceu com o Purim, a festa do Purim. Quando os judeus tinham um dia muito especial, alguma coisa, um evento especial, normalmente eles davam um nome para esse evento. E isso não acontece. Então, possivelmente, se fosse o caso, eles teriam atribuído o nome, como disse, né, para se referir aí a esse primeiro dia da semana e não continuariam chamando de primeiro dia da semana. Bom, essa enciclopédia, Schacht-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, ela é extremamente abalizada, embora muito antiga, ainda é muito cara para se comprar, porque ela tem um valor assim, estimativo realmente muito grande. Ela é uma junção de teólogos alemães e teólogos americanos, fantástica, muito bem pesquisada, não é? Inclusive tem aí a mão de Philip Schaff, e ali você vai encontrar um comentário a respeito dessa questão que diz o seguinte: o domingo, dies solis, do latim, que significa dia do sol, do calendário romano, dia do sol, por ser dedicado ao sol, o primeiro dia da semana foi adotado pelos primitivos cristãos como dia de culto. O sol da adoração dos latinos era por eles interpretado como o sol da justiça. Nenhuma forma para a sua observância consta no Novo Testamento, nem, na verdade, esta observância é sequer imposta. Então, vejam, aqui nós temos dezenas de teólogos, de historiadores, de homens abalizados, e eles se reuniram e eles estão escrevendo exatamente isso. Não foi imposto, não tem absolutamente nada a ver com o sagrado, não tem nada a ver com a ressurreição, com a Eucaristia, nada disso. O domingo, para aqueles que estudam mais detidamente a história e estudam o Novo Testamento, ele está relacionado com o dia do sol. Não há nenhuma relação, de fato, com a Eucaristia ou a ressurreição de Jesus, nada disso. Isso aí são coisas que vieram bem depois, como nós estudamos na patrística. Isso foi se desenvolvendo na patrística por causa do sentimento antijudaico e da aproximação dos líderes religiosos daquela época, os líderes cristãos, com o governo romano, ok? Bom, mas nós não vamos parar aí, tá? Na semana que vem a gente vai estudar aqui a memorável reunião de Troade e as coletas da igreja de Corinto. Por quê? Porque vai entrar também aí a questão do domingo, porque alguns advogam que essas coletas eram feitas no domingo, essa reunião de Troade foi no domingo e tudo mais, então é mais uma questão para a gente poder aí analisar na próxima semana, tá ok?